Olá, eu me chamo Maria Júlia e hoje eu vou falar um pouco sobre o custo anual equivalente, conhecido CAE, na matéria Análise Econômica do Projeto. Então, o que é o CAE? O CAE ele representa os custos dos investimentos a serem comparados em termos comparáveis, resultando numa base anual e em termos financeiramente equivalentes. Esse método ele visa fundamentalmente a comparação entre os investimentos que diferem, sobretudo, quanto aos respectivos montantes e períodos de vida útil. Então, quando a gente tem dois projetos com durações diferentes, ou seja, um projeto que tem 4 anos de duração e outro projeto que tem a duração de 7 anos, para a gente comparar esses projetos, a gente utiliza essa técnica chamada o custo anual equivalente. Então, essa técnica, como eu acabei de dizer, ela serve para comparar os projetos e pode comparar também equipamentos ou até mesmo procedimentos, com o objetivo de selecionar aquele que tem o melhor custo-benefício. Então, recapitulando, o custo anual equivalente ele é o pagamento anual em todos os anos do projeto que equivale ao investimento dele. Então, o que a gente tem que se perguntar aqui é quanto a gente tem que pagar anualmente para cobrir o investimento do projeto. Se a gente fosse pagar essa mesma quantidade todos os anos, essa mesma quantidade no fim, ela teria que valer a mesma coisa que a gente teria investido nesse projeto na data zero. Então, quanto a gente teria que pagar a cada ano? Isso é o custo anual equivalente. Então, falando um pouco sobre o cálculo do CAE, a gente começa com o bom e velho VPL, que é o valor presente líquido, da maneira mais tradicional mesmo, calculando o VPL. E depois de fazer o cálculo do VPL, a ideia é anualizar, como a gente está falando do custo anual equivalente, é claro que ele pode ser comparado de forma trimestral ou mensal, mas aqui falando sobre anualizar, a técnica ela utiliza o número de períodos, que no caso vão ser o ano, no nosso caso. Então, aqui o que importa é o ano. Então, o VPL considerando o prazo e a taxa mínima de atratividade do projeto. Esse prazo e a taxa mínima, elas são do próprio cálculo do VPL e ela não deve ser mudada. Então, ela pode ser calculada a partir dessa fórmula. Então, o CAE ele é o VPL dividido sobre 1 menos a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, menos 1 sobre TMA vezes 1 mais a TMA elevado a N, que no caso é a nossa quantidade de anos. Agora, indo aqui para o nosso exemplo, então, uma corporação está considerando entre dois projetos para investir. O primeiro projeto, ele propõe a compra de uma máquina por 300 mil com uma vida útil de 4 anos, sendo que com essa máquina, os custos operacionais relacionados à sua manutenção aumentariam em 25 mil por ano. Já o segundo projeto, ele propõe a compra de uma outra máquina por 420 mil com uma vida útil de 7 anos, sendo que os custos operacionais aumentariam em 15 mil por ano. Sabendo que a taxa de desconto é de 8% e que a alíquota do imposto de renda é de 34%, qual desses projetos deve se investir? Então, aqui eu já deixei os nossos dados compilados, todos os dados que a gente vai precisar. E aqui o nosso DRE para a gente poder calcular o nosso VPL e depois o nosso PMT, que no caso a gente vai usar aqui duas fórmulas. E aqui amarelo vai ser o nosso CAE. Então, vamos lá. Aqui nós não vamos ter, aqui vai ser tudo zero, porque se trata de uma compra de um equipamento. Aqui a nossa única preocupação vai ser com o gasto de capital. Como é uma compra de equipamento, ela vai estar negativa, no caso a gente vai estar gastando 300 mil. Então aqui o nosso fluxo de caixa operacional vai ser de menos 300 mil. Aqui a gente já vai começar no primeiro ano. A gente não vai ter nenhuma receita, o nosso enunciado ele não fala de nenhuma receita, então aqui as nossas receitas vão estar zeradas. Então, como o próprio enunciado fala, nós vamos ter um custo anual de 25 mil por ano. Nós teremos uma depreciação, que vai ser o nosso investimento dividido pela nossa vida útil.
que vai ser 75 mil, que no caso vai estar negativo. E o nosso EBIT, né, que é o nosso lucro antes dos juros, para a gente poder calcular o nosso imposto de renda, que no caso aqui vai estar positivo porque ele é um benefício fiscal, né? A gente vai estar deixando de pagar esse valor por causa da nossa depreciação. Aqui a gente vai somar e aqui a gente vai calcular 34% do nosso EBIT. 34% do nosso EBIT, que vai ser 34 mil, né? E aqui é o nosso benefício fiscal. A gente vai estar deixando de pagar 34 mil, por isso que aqui está positivo. Então, aqui a gente vai ter um lucro líquido, né, de menos 66 mil. E aqui a gente também não vai ter nenhum gasto de capital, pois o equipamento já foi comprado no ano zero, o que nos traz ao nosso fluxo de caixa, que vai ser o nosso lucro líquido, menos a nossa depreciação, que vai ser de 9 mil. O que não vai mudar para os próximos anos, então eu posso copiar até o quarto ano. Então, aqui nós temos, agora nossa preocupação é calcular o nosso VPL, né? Para calcular o nosso pagamento, né? Que no caso vai ser anual, para descobrir qual vai ser esse CAI, qual vai ser o nosso custo, o que a gente tem que pagar anualmente de acordo com esse VPL, né? Qual seria essa parcela? Então, aqui a gente vai calcular o nosso VPL de forma tradicional com a fórmula do Excel, que vai nos trazer a taxa, os nossos fluxos de caixa, e aqui a gente não pode esquecer de somar ao nosso investimento. Então, aqui a gente tem um VPL de 270, 190 e 86, né? Ok. Agora, para calcular o nosso PMT, que a gente vai usar a fórmula de PGTO, ele vai nos pedir a taxa, os anos, né? Número de anos, e o nosso VP, que é o nosso VPL. Então, a gente vai ter um pagamento anual de R$ 81.576,24 para esse VPL, que está mais detalhado aqui no nosso DRE. Isso para a máquina 1. Então, fazendo de forma análoga para nossa máquina 2, a gente também não vai ter nenhum desses cálculos aqui. A gente vai ter só uma saída de caixa, que vai ser um gasto de capital, né, de 420 mil, o que torna o nosso fluxo de caixa 420 mil. No primeiro, aqui a mesma coisa, não vai ter uma receita, o nosso enunciado ele não fala de nenhuma receita. O que a gente vai ter aqui é um custo de 15 mil, a nossa depreciação, que também é negativa, que vai ser o custo da nossa máquina dividido pela sua vida útil, que aqui está em anos. Aqui, então, o nosso EBIT, a gente vai somar, que vai ser no caso menos 75 mil, e o nosso imposto de renda vai ser 30, que aqui no nosso caso é um benefício fiscal do nosso EBIT, que vai ser de 25.500, então a gente está deixando de pagar 25.500, e o nosso lucro líquido, né, que vai ser a soma do EBIT com o imposto de renda, que no caso vai ser menos 49.500. Nós também não temos gasto de capital, nosso gasto de capital foi no nosso ano zero, que foi a compra desse equipamento, o que traz aqui o nosso fluxo de caixa, que vai ser o nosso lucro líquido, menos a nossa depreciação, que vai ser de 10.500. Analogamente ao que nós fizemos no ano 1, esses valores também não vão mudar. Então, aqui a gente pode copiar esses valores. Eles são uniformes, a gente tem um fluxo de caixa uniforme, né? Desconsiderando o ano 1. Aqui o que poderia mudar se a empresa ela quisesse vender esse equipamento, aí nós teríamos uma receita, o que mudaria o nosso quarto ano, e aqui na nossa máquina 2, o 7º ano. E aí a gente faria a mesma coisa, o que acrescentaria aqui seria a nossa receita, né? E a gente colocaria quanto essa máquina foi vendida, né? E no quarto ano, quanto essa máquina foi vendida no ano 7 aqui na nossa receita, né? Já que ela foi vendida, a gente está entrando um caixa nesse período. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vamos calcular o VPL,
a uma taxa de 8% que ele pede, o fluxo de caixa, e aqui a gente faz a mesma coisa, não podemos esquecer do nosso investimento. Então, aqui a gente tem o VPL de menos 365.333 centavos. Então, para esse VPL, a gente vai calcular o nosso PGTO, a uma taxa de 8%, de 7 anos, e aqui o nosso VP, que é o nosso VPL. Então, vamos lá. O que esse PMT ele significa, né? Esse valor seria como se a gente pagasse anualmente, né? Para o caso do projeto 1, R$81 mil, né? 576. E no projeto 1, perdão. E no projeto 2 seria como se a gente pagasse anualmente 70.170 para tais VPLs. Então, nesse caso, a gente escolhe o projeto 2, porque é o melhor custo-benefício, a gente paga. Por mais que ele tenha a maior duração, a gente paga menos anualmente. Então, a gente escolhe, nesse caso, o projeto 2, porque ele tem o menor CAI, que nesse caso aqui, para a gente calcular, é o nosso PMT. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu deixo aqui os nossos canais de e-mail para que, se tiverem dúvidas, entrem em contato por esses e-mails. Obrigada!